Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 31 de agosto, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a nos aproximar do Senhor, acolher a sua palavra e fazê-la vida em nós. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apoderou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos refletindo o Evangelho de São Lucas, o capítulo 4, e hoje estamos com Jesus em Cafarnaum, uma das cidades da Galileia. Estamos caminhando com o Senhor. E neste caminho, nós nos deparamos e estamos junto a Jesus, que ensina incansavelmente nas sinagogas nos dias de sábados. Todos os que o ouviam ficavam admirados com suas palavras, pois Jesus ensina como com quem tem autoridade. Palavra e vida em Jesus são a mesma coisa. Na sinagoga, porém, nós nos deparamos com uma realidade de conflito. Jesus que ensina, pessoas que se admiram, e de repente, alguém que grita do meio da multidão. Era um homem possuído por um espírito impuro, e grita em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." O demônio sabe quem é Jesus. Ele deixa claramente explícito de que Jesus é o Santo de Deus. No entanto, Jesus não permite que os demônios deem testemunho de si. Quem deve anunciar são os seus discípulos. E por isso Jesus diz ao demônio, ao endemoniado: "Cala-te e sai dele." Jesus é aquele que não só tem autoridade, ou fala com quem tem autoridade. Jesus também é aquele que é capaz de liberar ou dar liberdade às pessoas por meio de suas palavras. Diante então desta ordem, sai dele, o homem cai no chão, o espírito sai sem fazer nenhum mal. O que acontece?
todos ficam espantados com aquela realidade. Tenho certeza, se fosse no dia de hoje, não seria diferente. Todos nós ficaríamos admirados e espantados com esta realidade e com tamanha autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, para esta pergunta. O espanto se apodera de todas as pessoas e eles comentam entre si: que palavra é essa? Amados irmãos e irmãs, muito mais do que aquilo que eu estou falando, a voz, o veículo, para que possamos entender as palavras, nós devemos compreender que aquilo que nós dizemos ou falamos é limitado. Nós guardamos, mas tão facilmente podemos esquecer. No entanto, aqui São Lucas nos leva a este questionamento mais profundo e sincero, para que tenhamos consciência de que palavra é esta? A palavra é o próprio Cristo, o Verbo encarnado do Pai, que veio ao nosso encontro. E se nós recordamos o prólogo de São Lucas procura retratar, portanto, a vida de Jesus, e se tomamos este mesmo autor, ele escreve Atos dos Apóstolos, ele diz que esta investigação, ela se dá também direcionada para os teófilos, os amigos de Deus. Ou seja, Deus nos concede o seu Filho amado como um presente a cada um de nós. Jesus é aquele que tem a autoridade e o poder para nos dar vida, e vida em plenitude, vida livre, segundo o seu Espírito, para que possamos assim caminhar com dignidade, para que possamos testemunhar o Senhor. Nós vivíamos há não muito tempo, durante este mês de agosto, se não me falha a memória, no dia 24, a festa de São Bartolomeu. E se nós olhamos para a história de São Bartolomeu, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 1, nós vamos perceber que Jesus vai dizer a este apóstolo, que no Evangelho é chamado de Natanael, quando ele vem, depois de Felipe ter convidado e dito a Natanael: vinde ver, Jesus fala a Natanael: aí vem um homem de verdade, um judeu verdadeiro, aonde não há falsidade. Natanael se pergunta como Jesus o conhece. E Jesus diz: antes de que Felipe fosse te chamar, eis que te vi debaixo da figueira. Amados irmãos e irmãs, este ver é muito mais do que o simples ver cotidiano. Nós vemos as mãos, aquilo que está ao nosso redor. No entanto, o que Jesus estava dizendo a Natanael, e também hoje nós podemos trazer para responder esta pergunta: que palavra é esta? Jesus diz, ou poderíamos dizer que é como se Jesus dissesse a Natanael: enquanto estavas rezando, no íntimo do teu coração, eu vi, eu compreendi, eu sei o que tu pedes, eu sei o que apresentas ao meu Pai. É isto então que nos leva a compreender a atitude de Natanael, que reconhece em Jesus o Filho de Deus e procura segui-lo por amor e anunciá-lo e testemunhá-lo. Jesus não quer que os demônios falem sobre ele. No entanto, ele nos incumbe, enquanto discípulos, a testemunhá-lo a todas as nações, com a nossa vida, com o nosso coração, com todo o nosso ser. Peçamos, portanto, esta graça, que a palavra eterna do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, se faça vida em nós, para que o testemunhamos, possamos testemunhar aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.